Olha só, galera. Começa aqui para valer o conteúdo da nossa próxima prova, tá? Então, vou resolver alguns exercícios aqui para vocês verem como é que funciona a regra da cadeia. Então, olha lá. Use a regra da cadeia para calcular a derivada de z em relação a t ou a derivada de w em relação a t. Depende do que ele pede, né? Eu tenho a função z aqui, que é x ao quadrado mais y ao quadrado mais xy. Só que ele diz que o x é igual a seno de t e o y é igual a e elevado a t. Veja que ele não quer a derivada de z em relação a x, tá? Eu quero a derivada, de z em relação à variável t. Mas olha só, z não depende de t, z depende de x, não é? Aí é que entra a regra da cadeia. Então, primeiro eu vou fazer a derivada parcial de z em relação a x, e aí eu multiplico pela derivada de x em relação a t. De novo, ó, só que eu posso fazer de z em relação a x ou eu posso fazer a derivada de z em relação a y. E aí eu multiplico pela derivada de y em relação a t. Bom, é isso que a gente vai fazer. Vou fazer separado aqui, ó. Depois eu junto tudo. Derivada de z em relação a x. Derivar isso aqui, 2x. Derivada de y ao quadrado dá zero. Derivada de x vezes y, deriva o x dá 1, vezes y dá 1. Tá aí. Essa é a derivada de z em relação a x. Agora, derivada de x em relação a t. Quem é o x? X é seno. Derivando seno dá cosseno. Segunda parte aqui, ó. Derivada de z em relação a y. Derivada parcial de z em relação a y. Beleza. Derivada de x ao quadrado, zero. Derivada de y ao quadrado, 2y. A derivada de xy deriva o y, fica 1 vezes x, fica só x. Pronto, agora a gente junta tudo isso numa coisa só. Ó, a derivada de z em relação a t vai ser igual del z dx, 2x mais 1, vezes dx dt, cosseno de t, mais del z del y, x mais 2y. Só colocando o x primeiro, tá? Vezes dy dt. Ah, dy dt eu não calculei, né? Dy dt. Faltou, mas como é elevado a t, fica ele mesmo. Vezes e elevado a t. Fechou. A nossa resposta é isso aqui. Beleza? É isso. Então, é derivada. Voltamos para derivadas, tá? Eu vou fazer mais dois aqui, ó. Vou deixar dois para vocês fazerem, três para vocês fazerem, ó. Vou fazer o terceiro. Mesma coisa. Quero calcular a derivada de z em relação a quem? Em relação a t. Então é derivada de z. Z está em função de quem? De xy em relação a x vezes dx dt mais a derivada parcial da função z em relação a outra variável. Quem é? É y. Vezes a derivada de y em relação a t. De novo, quem é a derivada de z em relação a x, que é o primeiro aqui, ó. Para fazer a derivada de z em relação a x, eu vou usar a regra. A derivada da raiz quadrada de u é igual a 1' sobre 2 raiz de u. Pode escrever u elevado a meio, se vocês acharem melhor, tá? Tanto faz. Bom, eu vou usar essa direto que eu botei em preto aqui, ó. Então, a derivada de z vai ser... Quem é u? U é quem está dentro da raiz. Então, vai ficar
2 vezes a raiz de 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado. Só que agora, pessoal, a gente tem que fazer a derivada do que está dentro da raiz. Só que eu estou fazendo em relação a x, não é? Então, a derivada disso que está aqui, ó, ou do que está aqui em relação a x. Derivada de 1 dá 0. Derivada de x ao quadrado é 2x. E a derivada de y ao quadrado é 0. Valeu? 0 não precisa. 0 não precisa. Fica 2x sobre 2, que eu posso simplificar aqui, ó. Pronto. Fizemos o quê? Primeiro, vamos fazer agora a derivada de x em relação a t. Derivada de x, quem é x? X é o ln de t. Derivada do ln, 1 sobre t. Fechou? Derivada parcial de z, ó. Fizemos esse. Agora eu vou para esse aqui. Del z, del y. Derivada parcial de z em relação a y. É a mesma coisa, só vai mudar o que aí, hein? O que é que só vai mudar aí? Boa! Só vai mudar ao invés de ser x aqui em cima, vai ser y, né? Vai ser y. Continua tudo do mesmo jeito, a mesma regra, só que aí quando a gente for fazer aqui, a derivada do u em relação a y vai dar 2y. dy dt, y é cosseno de t, a derivada do cosseno é menos o seno de t. Beleza? Pronto. O que vai ficar então? Derivada parcial de z em relação a t, utilizando a regra da cadeia. Nada mais é do que fazer um conjunto de derivadas aí. O primeiro é esse. Ver se eu consigo copiar aqui de novo. É mais fácil. O primeiro é esse. Eu posso tirar aqui o 2. Pronto. Vezes quem? Vezes a derivada de x em relação a t, que é 1 sobre t, né? 1 sobre t. Mais esse aqui, derivada de z em relação a y, é esse sujeito aqui, excluindo 2 aqui. Vou tirar o 2 dali. Né? Pronto. Vezes dy dt. Quem é dy dt? É menos seno de t. Tá? Essa seria a derivada. A gente pode melhorar um pouquinho isso aqui, ó. A gente pode melhorar um pouquinho isso. Deixa eu ajeitar aqui na tela para você. E a gente pode fazer o seguinte, ó. A derivada de z em relação a t pode ser escrita assim. O jeito melhor aqui seria colocar 1 sobre isso aqui, a raiz. Desculpa. Sobre a raiz, tirando esse y. Em evidência, tá? Que é 1 sobre a raiz aqui, 1 sobre a raiz aqui. Pronto. Aí isso vai multiplicar x sobre t mais o menos y seno. Tem várias formas de dar a resposta disso. Eu vou deixar desse jeito aqui, tá? Essa é a nossa resposta aí, ó. Vamos fazer mais um para vocês. É o último desse videozinho aqui. O 5. Esse eu já vou fazer mais direto, tá? O que a gente quer? Derivada de z em relação a x. Em relação a... Ó, o x depende do t, o y depende do t. Ah, esse tem 3, né? Tá bom. Mesma coisa, ó. Calcula primeiro a derivada de z. Quem é a letra que está lá? X. Então eu tenho que fazer x em relação a t. Porque o x é t ao quadrado. Mais
Mais quem? Quem é a próxima? Ah, tem o y, derivada de y parcial, perdão, derivada parcial de z em relação a y. Então, vezes a derivada de y em relação a t. Mas tem outra, né? Tem o z dessa vez. Então, aqui tinha que ser w, tá bom? Ó, aqui tinha que ser w. W, tá? Então, aqui é w, w, w. E aí a gente vai fazer, por último, a derivada de w em relação à variável z. E aí eu tenho que fazer a derivada de z em relação a t. Show? Vamos lá. Vamos fazer partes, vai. Primeiro, a derivada de w em relação a x. Opa, derivo x dá 1, é elevado a y sobre z é constante. 1 sobre z. Acabou. Depois, derivada de x em relação a t. De graça, direto, 2t. Derivada parcial da função w em relação à segunda variável y. Então, ó, x vezes a elevado a 1 sobre y. A função é essa. W é x vezes e elevado a y sobre z. Como é que eu derivo isso? Vamos ver. Quero derivar em relação a y. X é constante, está multiplicando. Derivada de e elevado a qualquer coisa é ela mesma. E aí, vezes a derivada disso aqui, ó, do expoente. Mas eu estou fazendo em relação a y, derivada aqui, então dá 1, fica 1 sobre t. Tá feito. O que mais? Fiz essa, fiz essa, fiz essa. dy dt, então. É del agora. dy dt. dy, quem é a função y? 1 menos t, derivada disso dá 0 menos 1. Já foi. Derivada de w em relação a z. Vamos lá. Vamos derivar isso aqui em relação a z. Aí, pessoal, fica melhor a gente reescrever w como sendo assim, ó. X vezes e elevado a y vezes z a menos 1, né? Porque a gente vai derivar em relação a z, ó. X é constante, está multiplicando, permanece. A derivada da exponencial é ela mesma. Posso deixar assim. Vezes a derivada desse expoente aqui, ó. Cai o menos 1, menos y, de z elevado a menos 1. Valeu? Mas z elevado a menos 1 é o mesmo que quem? 1 sobre z. Tá? Vamos melhorar um pouquinho isso aqui? Vamos melhorar um pouquinho. Vai ficar esse vezes esse, menos x, y sobre z é elevado a y sobre. Acabou? Derivada de w em relação a z. Está faltando quem? Derivada de z em relação a t. Quem é z? Z é 1 mais 2t, ó. Derivada disso é 2. Fechou, então. Derivada parcial de w em relação a t vai ficar igual. Del w del x é elevado a y sobre z. Vezes dx dt, 2t, mais del w del y é x sobre z, né? X sobre z, vezes e elevado a y sobre z. Eu tô aqui, ó. Já fizemos esse, já coloquei esse, acabei de pôr del w del y. Agora, dy dt. Quem é dy dt? Ah, menos 1. Fechou. Tá aqui. Mais. Derivada parcial de w em relação a z.
é menos, né, ó? É menos. Então, eu já vou deixar menos aqui, ó, porque mais com menos vai ficar menos. Menos x, y sobre z vezes e elevado a y sobre z. E aí falta só dz dt, que é 2. Podemos melhorar, Eduardo? Podemos sim, né? Podemos sim. Para encerrar isso, ó, a derivada parcial de w em relação a t vai ser igual. Veja que e elevado a y sobre z é constante, né? É comum a todos. Então, vai ficar 2t no primeiro, mais x sobre z, menos xy sobre z. Tudo isso multiplica. Faltou 2 aqui, ó. É elevado a y sobre z, que eu coloquei em evidência. Bom, é elevado a y sobre z, 2t, xy sobre y, menos 2 vezes isso tudo aqui. A nossa resposta é essa. Certo, pessoal? É isso. Valeu.